Fala gurizada, beleza? Eu sou o professor Rafael e eu tô de volta para mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal e rotina de estudos. Hoje a gente vai iniciar um assunto que vai se estender pelos próximos vídeos aqui do canal, que são os hábitos. O objetivo é entender como os hábitos se formam, como eles afetam a nossa vida e como a gente pode fazer para modificar os nossos hábitos para que eles trabalhem a nosso favor. Nesse primeiro vídeo sobre hábitos, eu vou mostrar para vocês como e por que a gente cria hábitos e daí a gente vai entender por que é tão difícil evitar distrações e criar o hábito de estudar. Antes de começar, eu queria te convidar para me seguir lá no meu Instagram, que está aparecendo aí na tela, onde eu posto conteúdo adicional sobre estudos, preparação para o Enem, hábitos pessoais e também, é claro, um pouquinho de física. E claro, não te esquece de te inscrever aqui no canal para acompanhar os meus vídeos semanalmente. Nós não estamos 100% no controle de nossas decisões o tempo todo e essa não é uma frase de efeito só para te manter assistindo esse vídeo até o final. Eu estou fazendo esse vídeo para iluminar alguns aspectos do comportamento do nosso cérebro e entender por que às vezes é tão difícil criar o hábito de estudar. O nosso cérebro tem a tendência de poupar esforço. Essa ideia é fundamental para compreender a formação dos hábitos. O cérebro é o órgão do corpo humano que mais consome energia. Então, essa tendência é uma vantagem evolutiva que poupa energia e capacidade de processamento. Um cérebro mais eficiente permite que a gente pare de pensar em comportamentos básicos, como, por exemplo, caminhar ou escolher o que comer, para poder dedicar a nossa energia mental para inventar e construir coisas como ferramentas, remédios, carros, smartphones, escrever romances, pintar um quadro e por aí vai. Em busca dessa eficiência, o cérebro procura tornar rotinas em hábitos. E aí, quando os hábitos se formam, são eles que estão no controle das decisões. Quando a gente se depara com uma nova rotina, algo que a gente vai fazer pela primeira vez, como por exemplo dirigir. Tudo é novidade e cada ação requer um grande esforço e capacidade de raciocínio. Entrar no carro, colocar o cinto de segurança, colocar a chave na ignição, o pé na embreagem, ligar o carro, engatar a marcha, pisar no acelerador levemente enquanto solta a embreagem, aí tem que manobrar, andar com o carro, ficar atento à sinalização e coordenar e repetir várias dessas tarefas até chegar no destino. Quando a gente é novato no trânsito, todas essas etapas são incrivelmente complexas e a gente precisa ficar atento a cada uma delas, 100% focado em cada etapa. A gente não pensa em absolutamente mais nada, já que toda a nossa capacidade mental está sendo usada para executar as ações necessárias para dirigir. Até o rádio ligado ou alguém falando nos desconcentra e atrapalha. Quando a gente chega no destino, a gente está esgotado mentalmente e certo de que dirigir é uma tarefa muito difícil e que a gente nunca vai conseguir aprender. Mas com o passar do tempo, conforme a gente vai repetindo aquela rotina de ações, algo quase mágico vai acontecendo. Dirigir vai se tornando uma tarefa cada vez mais fácil. Aos poucos, a gente já não precisa ficar tão atento a cada etapa e quando a gente passa a dominar a direção, a gente consegue facilmente executar outras tarefas enquanto dirige. A nossa mente se abre para pensar em outras coisas que não tem nada a ver com dirigir. A gente consegue prestar atenção no que está tocando no rádio, por exemplo. A gente consegue pensar no trabalho, na matéria da aula, revisar mentalmente a nossa agenda e os nossos compromissos. Tudo isso enquanto a gente fica lá trocando as marchas, fica calculando distâncias entre veículos, sinalizando as nossas manobras e obedecendo a sinalização e ainda ouvindo o rádio. A gente nem pensa mais no ato de dirigir. Cada uma dessas decisões, quando frear, quando acelerar, quando trocar de marcha, é tomada sem pensar ativamente sobre elas. Essas ações que no início exigiam uma alta capacidade de concentração e processamento do cérebro são executadas sem nenhum esforço, como se fossem automáticas. É nesse ponto que o cérebro transformou aquela complexa rotina em um hábito com o objetivo de poupar esforço. E quando o hábito assume o controle, o cérebro entra no modo automático e a gente deixa de participar da tomada de decisões. Mas em termos evolutivos, poupar esforço mental pode ser perigoso. E se o cérebro entrar no modo automático no momento errado, a gente corre o risco de deixar de notar algo importante, como um predador à espreita ou qualquer outra situação de perigo. Para evitar esse tipo de situação, o cérebro desenvolveu um sistema para identificar
os momentos em que ele pode entrar no automático e deixar o hábito comandar a situação. Esse sistema é conhecido como o loop do hábito e ele é um processo de 3 estágios. Na primeira etapa, o cérebro gasta uma grande quantidade de energia procurando algum estímulo, uma deixa, que indica que ele pode entrar no modo automático e qual hábito ele deve usar. Então acontece uma rotina que pode ser física, mental ou emocional, que é o próprio hábito, e no final tem uma recompensa que indica para o cérebro se vale a pena memorizar esse loop. E com o passar do tempo, a repetição desse loop vai criando uma fusão entre a deixa, a rotina e a recompensa, até que surge um forte senso de antecipação e de desejo. Nesse ponto, a simples identificação da deixa faz com que o cérebro antecipe a recompensa antes de receber ela efetivamente, criando a sensação de que é impossível resistir ao loop, impossível de resistir ao hábito. Agora que a gente já conhece o loop, a gente pode desmembrar qualquer hábito em deixa, rotina e recompensa. E como o nosso objetivo é melhorar a nossa rotina de estudos, a gente vai começar analisando um mau hábito, que tende a atrapalhar a maioria dos estudantes, que é a procrastinação. Muitos hábitos podem estar associados à procrastinação, mas a gente vai se concentrar em apenas um, que é o uso das redes sociais através do smartphone. Esse hábito gera uma distração que tira o teu foco e concentração da atividade que tu está executando ou impede que tu inicie essa atividade no momento adequado. A recompensa é justamente essa, a distração, porque é muito difícil resistir a uma boa dose de distração, já que ele exige muito menos esforço do que ficar focado nos estudos e também te leva para longe dos problemas que tu está enfrentando. Tu tem uma lista de 40 questões de física para fazer. Tu não chegou nem na 10ª questão ainda e sente que o estudo não está fluindo. Tu errou várias, pulou algumas porque não tinha nem ideia de por onde começar e acertou algumas poucas questões. Essa atividade está te exigindo um grande esforço mental e aparentemente tu não sente que está recebendo a recompensa correta para tamanho esforço, que seria o quê? Seria a sensação de estar avançando e evoluindo no conteúdo, né? Uma sucessão de erros não parece ser uma recompensa para quem quer aprender alguma coisa. Aí tu está lá focado nos estudos e surge uma notificação no teu celular. Essa é a deixa que o cérebro precisava para antecipar uma recompensa garantida e imediata, que é a distração. O simples fato de tu olhar para o celular na mesa já pode acionar o loop da distração, fazendo com que tu queira verificar tuas redes sociais. Nesse momento, o hábito toma conta das ações e fica quase impossível de não executar a rotina que é entrar no celular. Aí tu acessa as redes sociais e recebe a tua recompensa. Ela é tão boa, tão imediata e requer tão pouco esforço para receber que o cérebro vai querer repetir a dose. Ele vai estender essa rotina por muito mais tempo do que deveria e tu pode passar horas e horas rolando a tua timeline para baixo. Durante a rotina, tu sabe que não devia estar ali, mas como o teu cérebro entregou o controle para o hábito, tu não consegue colocar o celular de lado e voltar para os estudos. É essa facilidade em conseguir uma recompensa que torna o smartphone um hábito tão difícil de evitar, seja para se distrair, conversar com os amigos ou ver quantos likes tu ganhou na foto. As recompensas são claras, imediatas e fáceis de serem obtidas mediante nenhum esforço do cérebro. Então ele vai querer que essa rotina vire um hábito para repetir a dose sempre que possível. Do ponto de vista do loop do hábito, a gente também pode entender por que é tão difícil criar o hábito de estudar, especialmente por um desafio de longo prazo como o Enem ou o vestibular. Tu pode ter as suas deixas bem planejadas para iniciar a rotina de estudos. Tu pode, por exemplo, fazer um horário de estudos ou planejar antecipadamente o que estudar. Mas o problema está lá na rotina e principalmente na recompensa. Estudar requer muito envolvimento e energia do cérebro por um longo período de tempo. Isso por si só já contraria a lógica do hábito, que é poupar energia mental. Além disso, a recompensa, que é a grande responsável em dizer para o cérebro que aquele hábito vale a pena ser memorizado, é difícil de identificar, porque ela não é garantida, ela está no longo prazo, ela não é imediata. A evolução nos estudos é lenta e não é linear. Não é uma escada que todos os passos te levam para cima. Tu tem que enfrentar muitas frustrações até perceber alguma melhora significativa e frustrações não funcionam como recompensa. Sentar 2 horas para fazer questões de física e errar mais da metade é um péssimo estímulo para o cérebro, porque vai dizer para ele que essa rotina não vale a pena ser memorizada e transformada em um hábito. Quando as deixas do estudo e da distração disputam a preferência do cérebro,
aí você trava uma competição que chega a ser injusta, né? Porque do ponto de vista do cérebro, é muito mais lógico executar o loop da distração do que o do estudo, porque ele vai ter tudo o que ele está buscando. Pouco dispêndio de energia e recompensa garantida e imediata. Mas é possível criar novas rotinas neurológicas para a gente assumir o controle do loop do hábito, deixando os comportamentos que nos atrapalham em segundo plano. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que é possível contornar o anseio por distração e também como convencer o cérebro que vale a pena transformar o estudo em um hábito. Até lá, eu gostaria que tu identificasse um hábito que atrapalhe os teus estudos e tu gostaria de mudar. Desmembra esse hábito em deixa, rotina e recompensa, porque entender o loop é o primeiro e indispensável passo para uma mudança. Se ajudar, deixa nos comentários o teu hábito que tu quer mudar e quais são as deixas, a rotina e a recompensa. A gente continua essa conversa no próximo vídeo. Fui nessa, falou!